Glória a Deus. Feliz demais por estar aqui nesta rica oportunidade que Deus nos deu para nós celebrarmos juntos, para nós lembrarmos do Senhor e principalmente lembrarmos quem nós somos, da nossa identidade, que a gente é isso, a gente é igreja. E a vontade que eu tenho é de abraçar esse negócio. Irmão, acho que abraço de verdade, vou confessar aqui, está em rede nacional e internacional, que esse negócio de não abraçar é uma grande furada. Porque onde será que está o vírus, hein? Brincadeirinha, não vão sair abraçando. Mas eu digo que é uma grande furada, que é ruim demais ficar sem abraçar, sem o toque. E eu me alegro demais por estar aqui com vocês e revê-los. É uma alegria indescritível. Me emociono porque, independente do tempo que nós ficamos sem nos ver, não é? Nós temos uma aliança. E essa aliança faz com que, independente da quantidade de tempo ou do tempo, eu sei que nós estamos juntos, que nós estamos no mesmo propósito, na mesma unidade. Eu já vou direto ao assunto e quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. A partir do verso 34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes, outra versão diz, e convocando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Nós, como Igreja de Cristo, nós temos visto a superficialidade em que muitas pessoas vivem. A realidade dessa geração. É tudo no superficial. São frases prontas, são textos prontos, nos mostram aquilo que querem mostrar, estão morrendo às vezes, mas o que aparece pra gente, o que aparece na câmera, o que aparece nas redes, que não são nada de sociais, são os melhores momentos, não é verdade? A superfície é um lugar raso. E é um lugar que a maioria das pessoas preferem estar, por quê? Porque manter-se no raso elimina qualquer possibilidade de aprofundamento em qualquer área. Então eu fico aqui no raso e está tudo certo. Eu não sei o que se passa com você, você não sabe o que se passa comigo e está tudo certo. Porque aí você não precisa entrar onde você precisa entrar, que é no meu coração. E eu muito menos preciso saber como vai o seu coração. Até porque eu não vou dar conta disso. Eu não sei como te ajudar nisso. Então fique no superficial. Só que nós vamos para o contexto aqui de Marcos e é maravilhoso. Porque nesse contexto, desse capítulo exclusivamente, nós temos a famosa confissão de Pedro. Pedro tem uma grande revelação. Tu és o Cristo. Nesse capítulo aqui, nós vemos Pedro confessando, vendo que Jesus é o Cristo. Só que depois dessa confissão, a gente vai ver também que a partir desse ponto, quando Pedro está falando que ele é o Cristo, Jesus começa a ensinar o quê? Que o Filho de Deus, que o Filho do homem, ele sofreria. Ele seria rejeitado, ele iria morrer. E a gente não quer essa história de sofrimento, lembra? A gente não quer saber da dor do outro, já basta as minhas dores. E aí Jesus diz isso. E quando Jesus diz isso, Pedro já tem a resposta pronta, né?
Pedro, não, Senhor, como assim? Imagina! Você não vai morrer não, como? Como isso, Senhor? E nós vemos que o texto básico do que nós vamos ver hoje, Marcos 8:34, você vai observar atentamente os dois grupos de pessoas que Deus convoca, que Deus chama. Olha lá, pode deixar o texto para mim na tela, por favor? Quando Pedro diz isso, porque as pessoas estão acostumadas com os milagres, sim ou não? Com os elogios, com Deus que está arrebentando, com Deus que está fazendo tudo que eles imaginam, está fazendo milagre, está fazendo eles prosperarem, eles crescerem, eles serem vistos pelo povo como um povo abençoado. Só que Pedro, impulsivo como sempre, tomou a frente, manifestou-se e repreendeu Jesus. E ele havia acabado de confessar que Jesus era o Cristo, aí no verso 29. Para Pedro era inconcebível a ideia de que Jesus iria sofrer ou morrer. Ele levou a um lado, chamou a atenção e disse assim: Senhor, você não pode ficar dizendo umas coisas dessas assim. Você é o Rei dos Reis. Você não pode dizer para o povo que vai morrer. Mas seria melhor Pedro não ter dito isso. Marcos relata que Jesus repreendeu Pedro e disse, o que ele disse? Quem lembra? Vai atrás de mim, Satanás. Sai fora, você está equivocado. E aí, a partir desse ponto, Jesus apresentou a receita para uma vida vitoriosa e profunda ao lado dele. A partir desse ponto, ele diz, vocês podem ter uma vida vitoriosa, vocês podem ter uma vida profunda. E aí, ele convoca, ele faz uma chamada radical. Cadê? Vai lá para o versículo chave, versículo 34. Qual foi? Observe que há dois grupos de pessoas aqui, a multidão e os discípulos. Jesus não fez uma panelinha e falou assim, eu vou dizer para vocês qual é a real. Eu vou dizer para vocês como que vocês vão ter uma vida. Não chamou os seus discípulos, os seus escolhidos, e disse, é assim que vai ser. Não, ele chamou toda a multidão. A salvação, uma vida abundante, uma vida plena, está disponível para todo homem e para o homem todo. Ele convoca toda a multidão e disse, se alguém quiser vir após mim, tem uma coisa que vocês precisam fazer. Neguem-se a si mesmo, toma a sua cruz e não dá para a gente fingir que essa convocação foi só para os discípulos. Essa convocação para negar a si mesmo é só para o líder, para o pastor, para o evangelista, para aquele que prega. Essa convocação são para pessoas especiais. Não, ele chama todo mundo, ele chama a multidão, ele chama os discípulos e diz, se você quer seguir-me, se você quer ser meu discípulo, é necessário vocês negarem a si mesmos. É necessário vocês mudarem a rota, é necessário transformação, é necessário mudança. Vamos mais! Para vencer na vida, eu preciso compreender, eu preciso entender que eu fui convocado por Jesus, eu fui chamado por Jesus. Vencer na vida significa eu escolher agora, viver a eternidade com Deus. Isso mesmo, não existe uma pessoa no mundo que não esteja incluído para viver essa vida, para viver esse movimento de negar a si mesmo, para viver esse momento de negar a si mesmo e viver uma vida ao lado de Jesus, ao lado de Deus, como discípulo de Jesus. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e um momento em que está muito cômodo e ficou muito cômodo nós ficarmos na nossa casa, sim ou não? Oh, coisa boa, irmão, eu sentar, ver o pastor Jair lá de longe, domingo, colocar minhas perninhas para cima, colocar uma comidinha, é o melhor dos mundos, é o melhor dos mundos, colocar a minha comidinha, fala aí Deus, o que você tem para mim hoje? E aí Deus fala comigo, e eu falo, Deus, é verdade. Só que tem uma resposta que eu preciso dar a partir daquilo que Deus fala comigo.
A partir daquilo que Deus fala comigo, é necessário fazer um movimento. Nós que somos discípulos de Jesus, nós não vivemos mais, nós que fizemos a escolha de negar-se a si mesmo, de tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós não vivemos mais para cuidar apenas daquilo que nos diz respeito, até porque nós acabamos de ouvir que o nosso coração simpático ao coração de Deus significa o quê? Significa que eu vou fazer as mesmas coisas que o meu irmão mais velho, Jesus, fez. Só que eu não quero seguir Jesus, porque seguir Jesus dá trabalho, porque seguir Jesus é negar a mim mesmo. Eu prefiro dizer o quê? Eu não sigo Jesus porque lá na igreja tem uma irmã que me falou isso. Eu não sigo Jesus porque o pastor é palmeirense. Eu não sigo Jesus porque o Rômulo não me cumprimentou na porta ao chegar. Eu não sigo Jesus porque aquela igreja é assim, aquela é assado. Eu não sigo Jesus por isso e por aquilo. Mas eu vou mais além disso. Eu vou dizer para você, nós não queremos seguir Jesus, nós não queremos estar no movimento de igreja, porque estar no movimento de igreja é estar no mesmo movimento de Jesus, é estar no movimento do reino, é negar-se a si mesmo, é negar as minhas vontades, é negar os meus pensamentos loucos e absurdos que às vezes eu tenho. Negar a Jesus significa que agora eu não só tenho o meu marido para cuidar, agora eu tenho uma igreja a qual eu faço parte. E eu, nesse momento, a partir do momento que eu sou igreja, eu preciso caminhar e cuidar do meu irmão, do meu próximo. Negar-se a si mesmo é eu entender que eu faço o mesmo trabalho, ou deveria fazer o mesmo trabalho que Jesus. E nessa semana foi muito engraçado, porque eu peguei o metrô, meu pai, tinha que ir ao médico, e essa semana inteira eu fiquei falando com Deus, e falando em mistério com Deus. Enquanto você está na sua casa falando em mistério, tudo bem, porque aí a outra pessoa, pelo menos na minha casa, o Antônio Carlos também fala em línguas, e tudo bem falar, porque ele vai entender que eu estou falando com Deus. E quando eu estou no metrô, comecei a falar em mistério do nada, assim, como se eu estivesse falando. Aí eu olhei, o cara olhou para mim, eu falei, gente, caramba, eu estou ficando doida mesmo, o negócio tá subindo para a cabeça, né? Porque a gente tem que discernir onde a gente está, né? Mas era uma coisa tão intensa, tão poderosa, e às vezes você está assim, às vezes nós estamos num ritmo tão poderoso, espiritual, numa atmosfera tão espiritual, tão poderosa, que a gente se vê fazendo coisas ou passando dos limites em determinados lugares. A grande questão, e que eu quero trazer para você hoje, Igreja de Cristo, é que se eu preciso negar a si mesmo, eu preciso negar a mim mesmo. Se eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso negar a mim mesmo por uma razão. E não é uma razão exclusiva. Não é a razão pelos discípulos da minha igreja, da igreja onde eu faço parte. Não é por um grupo seleto de pessoas, mas eu preciso chamar a multidão, convidar a multidão para conhecer esse Jesus, para negar a si mesmo e para viver uma vida abundante e principalmente uma vida que vai lhe dar garantia de ir para o céu. Nós estamos vivendo uma época do relativismo, né? Não tem verdade, mas nós sabemos que a verdade tem nome, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem essa minha verdade, a sua verdade, a verdade é Jesus. Se a verdade é Jesus, se entendemos que a verdade é Jesus, o que eu estou fazendo com essa verdade? Nós corremos o risco de ficar nas nossas casas com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ou nós vamos para a ação, ou nós vamos avançar e atender a essa convocação, a esse chamamento de Deus, para negar a mim mesmo, o meu desejo de ficar em casa, assistindo Netflix,
o meu desejo de ficar em casa, lendo um bom livro, curtindo a minha família, para outro movimento. Um movimento de Jesus, um movimento da igreja, um movimento do reino, um movimento que alcança as pessoas que estão feridas, um movimento que alcança as pessoas que estão sofrendo, um movimento que alcança as pessoas que nem sabem que estão vivendo uma letargia, as pessoas que nem sabem que estão infelizes, pessoas que nem sabem que estão a caminho para o inferno. A nossa missão, a missão da igreja, de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesma, ela só é cumprida na hora que eu apresento Jesus a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E eu vou dizer para você, não tem jeito, para seguir a Jesus, vai ter que negar a si mesmo. E negar a si mesmo, às vezes a nossa cabeça passa por coisas, né? Tem coisas, irmãos, que de verdade, para nós, já é fácil cumprir, sim ou não? Está muito claro para nós o que é verdade e o que não é verdade. Mas tem outras coisas que nós estamos abandonando, sem perceber. Por causa da pandemia, nós não fomos visitar alguém que está morrendo. Por causa da pandemia, eu estou trancada e eu uso assim, eu não vou. Por causa, olha o vírus. Olha o vírus. Eu não vou fazer isso por causa da pandemia. Sabe por que eu não estou indo para a igreja, pastor? Eu não estou indo para a igreja por causa da pandemia. Eu estou me guardando. E aí, eu quero entender que você não está indo para o supermercado, que você não está indo para outros lugares também. Eu quero entender, quero crer que é isso que está acontecendo. Você está lá na sua redoma, lá tudo fechadinho, protegido, e você não está indo ao mercado, você não está fazendo nada. Você está lá preso. É isso que eu quero entender, porque, deixa eu dizer uma coisa, você está sendo roubado. Nossas crianças foram roubadas esse ano, nossas crianças não foram para a escola, nossas crianças não tiveram acesso à educação, e nós vamos continuar sendo o país que nós somos, porque tiraram de nós a ferramenta mais poderosa, que é a educação. Para a gente formar uma sociedade decente. Mas aí falaram, não, tranca as crianças aí. Deixa as crianças presas. Claro, meus irmãos. Obviamente, como que vai comandar o bonde? Como que eles vão comandar o bonde? Deixando a gente, mas elas têm acesso à internet. Irmão, só se a gente for cego para não ver. Mesmo as crianças que têm acesso à internet, os pais não dão conta de ensinar, às vezes só tem um computador em casa. Irmãos, acordemos, abrimos os nossos olhos, os campos estão brancos para a ceifa. E aí, Ricardo, não adianta fingir que os rituais vão nos salvar. Os rituais de levantarmos as mãos, movimentarmos os nossos corpos, né? Cumpri a tabela. Fui ao culto, fui à igreja. Deus está convocando a mim e a você para negar-se a si mesmo. E aí nós vamos lançar fora o medo, porque o amor lança fora o medo. E nós vamos fazer o que o Senhor nos convocou para fazer como igreja. Batizar em nome de Jesus. Pregar a palavra em nome de Jesus. A tempo e fora de tempo. Aí deixa eu dizer para você. Mas tem a internet para fazer isso, tem não sei quem. Acorda de novo. Sabe o que as pessoas estão assistindo? As pessoas estão assistindo os influenciadores. Os influenciadores que ensinam eles a colocarem remédios na bebida das mulheres para elas ficarem facinhas. Estão assistindo influenciadores que nem nasceram ainda e já estão ensinando a gente a como se dar bem, sendo que nem eles se deram bem ainda. Ou já se deram bem porque o pai tinha muito dinheiro e aí deu condições para ele ficar lá na internet doutrinando os outros. Então nós estamos
como eu vou dizer, num mundo cheio de verdades, e às vezes nós, como corpo de Cristo, estamos, como vou dizer, confortáveis. E pessoas estão morrendo sem Jesus. Morrendo espiritualmente, morrendo fisicamente, morrendo em todo sentido. E eu vou convidar você para ficar de pé. O nosso culto é até às 10 horas, né? Se alguém quer, quem é alguém? Alguém é qualquer pessoa em qualquer lugar. Portanto, esse alguém pode ser toda pessoa em todo lugar. Se o negro, se o rejeitado, mas o texto diz, ele está dizendo, se o negro quiser, se o rejeitado quiser, se o doente quiser ser meu discípulo. Não, ele está dizendo, se alguém quiser. Ele convoca todo mundo. É maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Se o judeu, se o brasileiro, se o espanhol, quem for, tanto eu quanto você, nós nos encaixamos a esse chamamento, a essa convocação de Deus. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. E aí eu vou lançar um desafio para você, que é um desafio para mim também. Para você pregar para alguém, para você falar do amor de Deus, sair da toca. Sair da toca. Não vamos ficar mais intocados. Porque nós sabemos quem pode matar o corpo. Nós sabemos. Nós sabemos. Então, o chamamento para essa igreja, a igreja de Cristo é, sem medo, saia das quatro paredes. Sem medo, fale do meu amor, porque o meu amor transforma. E esse amor que você tem recebido, esse amor que você recebeu, essa graça, como o pastor disse anteriormente, às vezes nós queremos fazer barganha. Se Deus não nos desse nada, nós já teríamos motivo suficiente de devolver a Ele a nossa vida, porque Ele tem nos dado o ar que nós respiramos. Todos nós temos uma casa para voltar, colocar a nossa cabecinha no travesseiro e dormir tranquilamente, em paz. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem gente que não está dormindo, tem gente que trocou o dia pela noite, não dorme, come mal, tem gente que está vivendo coisas terríveis, e nós que escolhemos negar a Jesus, precisamos chegar até essas pessoas. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus grande e fiel, ajude-nos, Senhor, a negar a nós mesmos, porque a nossa vontade, Senhor, é ficar dormindo às vezes. A nossa vontade, Senhor, precisamos confessar, a nossa vontade é que se dane o mundo, que se vire o outro. A nossa vontade, Senhor, às vezes é dormir até Jesus voltar. Mas não nos deixe, Senhor, cumprir a nossa vontade. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Não deixe, Senhor, nós perdermos tempo, Senhor, com blá blá blá, com história virada, com os nossos pecados que não são nada diante de Ti, porque Tu nos perdoa, Tu nos dá a chance de recomeçar, Tu nos dá a chance de fazer tudo de novo. Enquanto a vida há esperança, e o Senhor tem nos dado vida. Ah, Senhor, ajude-nos a sair desse nosso egoísmo, dessa nossa mente tão pequenininha. Ah, Senhor, realiza a metanoia em nós.
mude a nossa mente. Eu só sei que a mudança de mente virá, Senhor, se eu for pela tua palavra, me encher dela, se eu orar, se eu te buscar, se eu me converter dos meus maus caminhos. Tu ouvirás minhas orações, porque os planos que tu tens para nós, Senhor, eu sei que são de paz. Eu sei, Senhor, que tu tens planos bons a nosso respeito. Eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor. Enche, Senhor, o nosso coração de compaixão, assim como tu, ó Deus, tivesse compaixão por toda a humanidade. Que o nosso coração se encha de compaixão, se enche de compaixão de tal forma que eu saia da minha zona de conforto, que eu saia da minha posição, que eu saia do meu lugar e alcance, Senhor, esse meu bairro, e eu alcance as crianças que necessitam de mim, que alcance os jovens, os idosos, todas as pessoas que precisam do teu amor e da tua graça. Ah, papai, nós oramos nesta noite, Senhor, e nós saímos daqui nesta noite, neste dia, recebendo a tua palavra e pensando no meu vizinho, como eu vou alcançar a criança que mora do meu lado, como eu vou alcançar a família que está do meu lado, como eu vou alcançar o meu esposo, a minha esposa que ainda não te conheceu. Como eu vou fazer isso, Senhor? Essa será a minha luta, essa será a minha guerra, porque essa é a tua guerra, essa é a batalha que nós temos que batalhar. E quem lutará por nós é o Espírito Santo de Deus. Não será por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito. O teu Espírito convencerá, e nós seremos o teu corpo aqui na terra, Senhor, que cumpre a missão de levar o teu Evangelho, de negar-se a si mesmo e não abandonar, Senhor, a tua obra, a tua vontade, a tua igreja, como muitos têm feito. Nós somos a resistência, Senhor. Sim, papai. Nós nos manteremos fiéis até Jesus voltar para buscar a tua igreja. Nós nos manteremos fiéis, Senhor, juntos, unidos no mesmo propósito. Nada nos abalará. Nós estaremos firmados na rocha inabalável. E cumpriremos, Senhor, a nossa missão. Cumpriremos, Senhor, porque fomos chamados, porque fomos convocados. E decididos a negar-se a nós mesmos, sairemos daqui para cumprir a tua vontade. Usa-nos, Senhor. Usa-nos. Nós já entramos aqui e pedimos perdão pelos nossos pecados. E nós vamos sair daqui de novo, dispostos a obedecer a tua voz, dispostos a viver a tua vontade. Deixa eu dizer algo para você, específico para você. Ninguém vê, mas Jesus vê. E Ele é um Deus de justiça. Um Deus que não se deixa escarnecer. Céu e inferno não é história da carochinha. É a palavra de Deus. Então aproveite essa oportunidade de hoje para negar-se a si mesmo e atender o chamado do Senhor. Em nome de Jesus. A você que nos acompanha pela internet, um bom final de domingo. E a você que está por aqui, Deus abençoe, te guarde. E que essa semana você conte lá no seu grupo de relacionamentos o que Deus fez através da sua vida.
nós queremos ouvir. E amanhã nós temos escola online. Quem quiser participar, é só nos chamar no privado. Qualquer líder, passa o link para você, tá bom? Das 8 às 9 horas da noite, 1 horinha de aula, esperamos por você. Que o amor de Deus, a doce paz e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Todos digam bem alto. Amém. Vá em paz. Bom demais ver vocês.